É isso, Fernanda. Boa tarde pra você, Venê Pedrosa. Tô aqui, ó, muro da sede da Gávea. Quem conhece essa parte aqui da cidade e passa ali, Lagoa Barra, né, um caminho pra ir pra Barra, ida e volta, Barra Zona Sul, conhece bem esse espaço aqui. Já faz parte das comemorações de 130 anos do clube. Esse muro vai ser inaugurado no dia do aniversário do Flamengo, 15 de novembro. São pinturas feitas por 6 artistas. Tem quase 300 metros de distância aqui nessa lateral, nesse muro. E através dessas pinturas, os artistas retrataram 130 anos da história do clube. Vai ter a imagem do Zico, do Leônidas da Silva. O Jaime está mostrando aí São Judas Tadeu, né? É uma parte que simboliza a relação do Flamengo com a imprensa, além de ser o padroeiro do clube. Claro, ali ao lado da figura do padroeiro tem um rádio, mostrando essa relação do Flamengo com a imprensa, homenageando o Apolinho Washington Rodrigues na narração do gol do Pet histórico. Ele evocou o São Judas Tadeu e saiu aquele gol de falta que deu tri pro Flamengo, um gol histórico. Isso tudo faz parte das comemorações de 130 anos do Flamengo. Mais cedo, lá dentro, no auditório do Flamengo, a comunicação do clube apresentou o calendário, então, dessas comemorações. No dia 15, além da inauguração do muro, teremos também, como sempre acontece, os festejos aqui na sede e será lançada também uma websérie com a participação do Rui Castro, escritor imortal da Academia Brasileira de Letras, rubro-negro, e ele foi o convidado ilustre do evento que a gente esteve aqui mais cedo, quando foi apresentado então esse calendário. E o escritor falou da emoção de ser homenageado, de participar dos festejos dos 130 anos do Clube Rubro-Negro. Fala, Rui Castro. Eu jamais imaginei que um dia eu teria essa, sabe, uma coisa dessa, né? E para mim sempre foi absolutamente suficiente, bastante ser Flamengo, né? Torcer pelo Flamengo, assistir os jogos, acompanhar o Flamengo de todas as maneiras que eu pudesse, né? E isso para mim já era ótimo. Agora, de repente, isso aqui é uma surpresa para mim, né? Tá aí, portanto, o Rui Castro. Então, dentro desse calendário, no próximo dia 8 tem a inauguração do Campus Society aqui da sede do clube. No domingo, Flamengo e Santos, outras ações de comemoração. E no dia 15, como eu já coloquei, os feitos, então, para celebrar a data de aniversário do Flamengo. A gente vai preparar também uma reportagem contando mais detalhes desse muro, falando dos 6 artistas que participaram também dessa obra de arte, Fernandinha. Obrigada, Flavinique. Eu vou pedir pra você, se você não conseguir, mas para os artistas mandarem então pra Venê ou pra gente o nome desses artistas de rua que estão fazendo essa arte tão bonita aí nos muros da Gávea. A gente sempre gosta de valorizar aqui os artistas de rua, tanto que eu trouxe aqui o Tadeu Nack, que fez o Muro dos Ídolos aqui em General Severiano, o F12, que faz muita arte lá no Newton Santos, também agora a Nath, que fez uma arte lindíssima do Luiz Henrique nos muros do estádio Newton Santos. É muito muro, é muita gente para ser pintada e é muito artista aí botando o seu talento na parede. Então, quem puder mandar o nome desses artistas, a gente dá uma moral aqui, hein, Flávio Vinick? Você também coloca na sua matéria, combinado? Um beijo pra você, capricha aí. Ele sempre capricha, hein, Venê? Sempre. Vamos tentar descobrir o nome desses artistas aí pra gente falar aqui também. Ficou bonito o negócio aí, hein, Venê Casagrande? Bonito, nada mais justo. Inclusive, baita homenagem ao grande Apolinho, que infelizmente nos deixou recentemente, um cara sensacional para o jornalismo e também para a história do Flamengo, porque ele já foi treinador do Flamengo. Enfim, um cara sensacional, parabéns para a homenagem a ele. E a homenagem extremamente justa a um clube que vai completar 130 anos e no dia que faz aniversário tem um jogo importante também, vale mencionar, que será contra o Sport. Então, parabéns aos artistas, inclusive é sensacional você pedir os nomes deles, porque eu acho que a gente também tem que falar o nome para poder valorizar o trabalho deles, porque eles estão lá fazendo algo incrível que é no muro de um clube de 130 anos. E eu sei que você gosta também, meu amigo. É um talento que leva a cultura pra gente passar no local e olhar a história escrita pela arte, né? Porque não só palavras e bocas que contam histórias, né? A arte, a música, isso também conta a história de um lugar, de pessoas, de um povo e de um time como o Flamengo, né? E particularmente eu passo com uma certa frequência ali, né? Na Lagoa Barra, e eu sempre olhei
o muro do Flamengo geralmente está bem pintado, tá? Sim. A diretoria do Flamengo geralmente mantém aquilo ali muito bonito de fato. Mas com as artes, com todo esse talento que esses artistas têm, vai ficar mais bonito ainda. Eu acho que a arte, a cultura, é tudo que esse artista precisa de reconhecimento também, que muitas vezes eles são sucateados, para poderem ter um pouco de reconhecimento. E ter essa honra de pintar o muro da Gávea do Flamengo, sem dúvida alguma, é algo que vai ficar marcado na carreira desses artistas. E falando em Flamengo, o rubro-negro se prepara para enfrentar o São Paulo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Já tá na moda do baralho, Pedrosa, nesse jogo? Na torcida? Cara, não sei, São Paulo, assim... ainda não. Eu acho que eu vou deixar acontecer. Deixa a vida me levar? A minha análise profissional diz que o Flamengo tem obrigação de vencer o São Paulo. Obrigação? Não tá disputando o Campeonato Brasileiro? Obrigação é uma palavra muito forte. Tu quer ganhar o Brasileiro ou não quer? Não, a única obrigação é ganhar do esporte. E dia 15 também é obrigação. Fora isso... O clube tem 5 jogadores no departamento médico para esse jogo de amanhã. Cadê o teu caderninho? Anota aí, Vene, você também. Que obrigação é essa, Pedro? Léo Ortiz, Jorginho, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Já o Bruno Henrique tá suspenso, tá? Falando em Bruno Henrique, tem a atualização, Vene, sobre o julgamento dele? Sim, foi marcado o novo julgamento dele, vai ser na segunda-feira, ia acontecer na quinta-feira, mas não ocorreu por conta da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro, segundo o STJD, o que eu achei inusitado, porque se teve jogo do Fluminense na quarta, porque não poderia ter o julgamento, até porque o jogador poderia participar de maneira híbrida. Mas enfim, foi remarcado para segunda-feira e enfim essa história será resolvida. E tem mais um desfalque aí também, o Everton Araújo. Ele não vai poder jogar, ele foi expulso de uma maneira correta, isso precisa ser dito, tá? Porque o lance foi muito parecido com o Gustavo Gomes. O errado foi não expulsar o Gustavo Gomes na ocasião e o certo foi expulsar o Everton Araújo. Ele foi expulso de uma maneira correta, pelo menos na minha visão. E é mais um desfalque. E eu falo desfalque importante porque o Flamengo já não vai ter Jorginho. O De La Cruz é sempre uma incógnita pela questão física. O Everton Araújo poderia ser esse jogador para substituir o Jorginho. E aí, Vene? E aí, enfim, tem o Alan, né? Que é a nossa última opção aí do elenco do Flamengo para essa posição. E eu acho que chegou o momento do De La Cruz provar que ele ainda pode continuar performando em alto nível. Ele não vai ter oportunidade melhor que essa ainda nessa temporada. E fez um bom jogo. Pra mim, ele foi o melhor em campo do Flamengo contra o Sport. Eu acho que ele é um jogador que dá outras coisas pro Flamengo. Ter o Saul é muito bom, ter o Jorginho é muito bom, ter o próprio Pulgar é excelente, mas o De La Cruz é aquele cara que bate de fora da área, coisa que o Flamengo pouco faz na temporada. Verdade. Ele tem também a batida de falta, pra quem não se lembra, o De La Cruz é um cara que bate falta e é um cara que rompe linhas carregando a bola. Coisa que o Jorginho não faz e que o Saul faz pouco também, na minha opinião. Então, carregar essa bola, ele aparecer muitas vezes como meia, é uma característica que o De La Cruz... É porque o De La Cruz, infelizmente, sofreu com muitas lesões, gente. Mas ele é um jogador de altíssimo nível. Porque, colocando em nível dentro de campo, ele teria condições de disputar essa vaga de titular se ele tivesse bem fisicamente. Ele só peca na sequência de minutagens, né? Ele exatamente. Não consegue imprimir. Eu vou sempre lembrar disso. O Pedrosa vai lembrar disso também, porque a gente fez uma transmissão junto de um Flamengo e Vasco. Naquela ocasião, o De La Cruz era o melhor jogador do elenco do Flamengo com o Tite. O primeiro semestre do De La Cruz no Flamengo com o Tite foi um primeiro semestre, assim, avassalador. Ele carregou o time. Sim. Tanto é que muita gente brincava. Caramba, De La Cruz nunca carregou tanta gente nas costas e tal. Só que depois, aí teve um problema na minha visão de uma gestão de minutagem do próprio De La Cruz, porque todo mundo sabia que ele era um jogador que sofria muito com lesões, sofreu muito com lesões no joelho, então faltou essa gestão. Agora chegou o grande momento dele se provar que ele tem condições de continuar performando em alto nível. Mas eu não acredito ele tendo uma sequência de jogos aí. Ele não consegue completar 90 minutos em campo. O problema é esse, porque assim, pra quem não se lembra, o Arrascaeta, que é o grande craque do Flamengo e talvez o melhor jogador da América do Sul, acho que é o melhor jogador da América do Sul, na seleção uruguaia, o Arrascaeta não jogava direito. Ele não tinha frequência na seleção uruguaia. Sabe quem jogava sempre? O De La Cruz. Ele sempre jogava, sempre. Ele era titular diversas vezes. Ele é um jogador do mais alto calibre. Mas a questão física... Fernandinho, isso precisa ser explicado para o público que não acompanhava o futebol argentino. Por que o De La Cruz conseguia performar no River Plate em altíssimo nível, sendo titular na seleção uruguaia e no Flamengo não? Mas ele tinha interrupções lá no River, a questão é que lá joga muito menos. Se você fizer uma comparação... E mesmo assim ele não era um cara regular. Não, ele jogava, ele era titular, ele era sempre titular, só que lá se jogava muito menos. Mas quando ele veio pra cá, ele já não veio com esse histórico de gente... Ele tem muitas interrupções físicas, por problemas físicos, Mas é o que o Vene falou, como ele tinha que jogar lá 40 jogos por temporada, exemplo qualquer aqui,
ele conseguia contribuir. Ele é ídolo lá no River Plate. Ele é um jogadoraço, assim. Agora, seria o que então? Saúl e De La Cruz? Pulgar e Saúl, né? Eu botaria desse jeito. O De La Cruz não seria titular? Pra mim não, mas assim, poderia ter mais oportunidade, porque eu não enxergo no Saúl também tendo uma sequência Não muito é grande melhor de jogos. começar com ele e depois trocar? E aí você depende. vê até quantos minutos o cara aguenta? Mas os caras pouco fazem isso, né? Escala o Flamengo aí na tua cabeça hoje. Hoje? Vamos botar os relacionados aqui na tela. com Vamos todo ver as mundo à opções. disposição? Aqui, é esse Ou aí, só ó. pra esse jogo? Pra esse Não, jogo, pra esse né? jogo, Aqui, pra ó. Esse jogo. Rossi, Varela, o Léo Ortiz não está disponível, aí obviamente seria Danilo, Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandre. No meio de campo, cadê? Pulgar. Saúl tá ali. Saúl, Arrascaeta. Na ponta direita, eu colocaria o Luiz Araújo. Ai, Bruno Henrique não está à disposição. Eu colocaria o Juninho, mas o Felipe Luiz não vai colocar o Juninho. Não Aí vai. ele bota o Gonzalo Plata. Na ponta esquerda, Lino. ele bota o Lino. Aí o Cebolinha tá de volta, né, pelo visto. Cebolinha já voltou a treinar em campo. Vamos até colocar as imagens na tela enquanto a gente comenta. Tu colocaria o Cebolinha ou o Pedrosa? Eu botaria o Samuel Lino. Samuel Lino, tem que Na dar confiança. confiança, isso. Ele acabou de fazer um bom jogo contra o Sport também. Claro que a gente tem que levar ele em tá consideração voltando agora também, né? o nível do adversário. O Cebolinha tem que ter todo cuidado. A gente falou do De La Cruz aqui, o Cebolinha é a mesma história. é verdade. Mesma história. Ele não consegue ter sequência, porque bola jogada ele joga muito, mas ele não consegue ter sequência. Engraçado que não era assim, né? Ele não tinha essa história. Não o tinha. Cebolinha. Não tinha. Se você analisar o histórico dele de lesões, por exemplo, se eu não me engano, ele foi ter a primeira lesão grave muscular no Flamengo. Ele não tinha na seleção brasileira, no Grêmio nem no Benfica. E aqui ele começou a ter esse histórico. E aí também chega num clube, né, ô Pedrosa, que se a gente for parar pra pensar, é um clube que briga por tudo. E aí Claro. quanto mais você joga competições, mais jogos você joga por ano, né? Cara, até Seu nível, sua carga de intensidade aumenta demais. Até a lesão que ele teve com o Tite, o Cebolinha era um dos principais jogadores do Tite. verdade. Era aquele trio, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Era a espinha dorsal, digamos assim, do Tite no setor ofensivo. Depois ele sofreu com lesão, o Pedro sofreu com lesão. Quem continuou jogando foi o Luiz Araújo, e por isso que hoje a gente pode considerar ele um dos titulares do Flamengo. Só que a pior lesão do Cebolinha não foi nem muscular, foi no tendão de Aquiles. Essa lesão aí, inclusive, foi a lesão que, entre aspas, aposentou o Adriano. Né? Todo mundo relata Não, é uma isso. lesão bem sempre muito delicada, adutor e tendão de Aquiles. Mesmo com o fim da janela de transferências, o Flamengo segue ativo nos bastidores e já começa a desenhar os planos para a próxima temporada. Segundo informações do jornalista Ecrem Conur, o rubro-negro acompanha atentamente a situação de Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, que pode se tornar um dos grandes alvos do clube para 2026. O Arsenal estaria disposto a negociar o jogador e essa abertura desperta o interesse da diretoria flamenguista, que enxerga em Gabriel Jesus uma oportunidade única de reforçar o elenco com um atleta de nível internacional. A chegada do atacante seria vista como um movimento estratégico dentro do projeto liderado por Felipe Luiz, que busca montar uma equipe ainda mais competitiva. Gabriel Jesus, por sua vez, não descarta o retorno ao futebol brasileiro. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, o jogador avalia que uma passagem pelo Flamengo poderia recolocá-lo em destaque e aproximá-lo novamente do técnico Carlo Ancelotti, aumentando suas chances de vestir a camisa da seleção. E jogando no Flamengo e indo bem, suas chances de ser convocado novamente aumenta bastante, já que ainda não está definido os atacantes que Carlos Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo. A relação próxima entre Felipe Luiz e Gabriel Jesus, construída nos tempos em que atuaram na Europa, também é vista como um trunfo. O treinador considera o atacante o perfil ideal para o estilo de jogo ofensivo que pretende consolidar no clube, um jogador veloz, versátil e com grande capacidade de decisão. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gabriel Jesus será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.